E o Palmeiras, nessa temporada, enfrentou o Cerro Porteño 3 vezes e não ganhou uma partida desse time horroroso. E jogando em casa hoje, o Palmeiras teria que fazer um bom resultado para decidir fora, e terminou empatado e vai ter que decidir agora fora de casa, com a vantagem toda para o Cerro Porteño. E agora é ver o que vai acontecer com o Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras sofrendo o jogo todo para enfrentar, para ganhar, fazer um resultado contra o fraquíssimo Cerro Porteño. Mano, que time, esse time me cansa de ver jogar, velho, de verdade. É uma piada esse time. Um time que não conseguiu vencer o Cerro Porteño jogando em casa, um time horroroso. 3 jogos que foi já com o Cerro Porteño, o Palmeiras não conseguiu vencer um jogo. É uma piada, é uma piada. Bom, antes de falar sobre o jogo aí, eu peço para você, ó, que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal. Falta apenas 35 inscritos para chegar a 600, que é a meta aí do canal. Então você que não é inscrito, se inscreve aí que vai ajudar bastante. Deixa o seu like, comenta o que acharam da partida. E o que já é também aí já é inscrito no canal, sempre tá aí fortalecendo com os comentários, compartilhando, deixando um like. E é muito importante, isso faz o canal crescer e ajuda demais. Bom, falando sobre o jogo, o Palmeiras estava vencendo até o fim da partida e o Carlos Miguel, mais uma vez, ele falhou. Já tinha falhado no jogo contra o Atlético Mineiro e hoje no final do jogo ele falhou ali e o Palmeiras tomou empate. Mas o engraçado é que quando o jogador falha, no caso o Carlos Miguel, quando errou contra o Galo e no caso errou hoje, todo mundo vai ficar falando, crucificando. Porque quando o Abel erra, ninguém fala. Principalmente os que defendem ele. Nunca falam. Aí quando é um jogador, no caso o Carlos Miguel, ele vai ser crucificado porque errou hoje. Pra mim tem que ser crucificado sim. Mas só que também não é só ele o culpado. O Palmeiras teve o jogo inteiro, o jogo todo, e não consegue dominar o time do Cerro Porteño. Então, eu vou criticar o Carlos Miguel sim, mas não vou pôr a culpa só nele não. O Palmeiras empatou porque o Carlos Miguel falhou. Não foi só por isso não. O Palmeiras teve o jogo todo e só conseguiu fazer um gol nesse time do Cerro Porteño. Se o Palmeiras tá sofrendo para ganhar o Cerro Porteño, imagine mais para frente ser passado do Cerro Porteño mais para frente na Libertadores, pegar adversários melhores, que esse time do Cerro Porteño é horroroso. A gente cansa de falar que o Abel Ferreira ganha milhões. Olha o material humano, os jogadores que ele tem, e ele não consegue. Não é que são jogadores ruins, igual o Palmeiras tinha em 2012. Se fossem jogadores daquele nível, beleza, o Palmeiras jogar desse jeito, porque os jogadores não tem como fazer nada demais. Mas só que olha os jogadores que ele tem nas mãos e não consegue fazer o time jogar. Já é o terceiro jogo que o Palmeiras não ganha, terceiro jogo sem vitória. E esses 3 jogos que o Palmeiras não ganhou, que foi contra o Fortaleza, que perdeu, contra o Inter, que foi um jogo horroroso, o time do Inter horroroso, e o jogo de hoje. E a gente vem falando, gente, o Palmeiras não tá bem. Desde quando voltou pra Copa, o Palmeiras só fez 2 jogos bons. Curitiba e Fortaleza, que ganhou de 3-0. E antes da Copa, o Palmeiras não tá jogando bem. Ganhou o jogo contra o Flamengo, mas ganhou porque o Carrascal foi expulso. Porque até ele ser expulso, o Carlos Miguel tava salvando o Palmeiras tava sendo amassado. O que salvou aquele jogo foi o Carrascal ter sido expulso. E foi corretamente, aí o Palmeiras dominou o jogo. Mas antes disso, até ele ter sido expulso, todas as finalizações eram só do Flamengo. Contra o Vitória, só ganhou o jogo porque não expulsou o Maurício e os 2 caras lá do Vitória foi expulso. O Palmeiras não tá jogando bem. É que só tá vendo lá o Palmeiras na liderança. Aí o ano passado o Palmeiras estava nesse mesmo jeito. Era líder, tava bem na Libertadores, mas chegou no final do ano, não aconteceu nada. Vai esperar o que ia acontecer? Vai esperar acontecer a mesma coisa do ano passado? A minha paciência acabou, mano. A minha paciência de verdade acabou. Aquela nota que fizeram aí, agora vai ser eu que vou falar. A minha paciência acabou com esse time, principalmente com o treinador. Porque de verdade eu não consigo ficar defendendo um cara que ganha milhões, tem muitos jogadores bons e não consegue fazer nada. No jogo de hoje, ele me coloca o Arthur, lateral esquerdo, ele tira o Emiliano, que estava jogando pelo lado direito, e dobra o Piquerez com o Arthur. E o gol impedido do Cerro Porteño foi do lado direito, não tinha ninguém marcando. Aí o Alan, que é atacante, ele tem que ficar voltando e ele não tem mais fôlego para atacar.
Tanto que depois desse lance aí, a bola tava com ele, ele não conseguia ir pra cima dos caras, ele tava cansado. Você via o jeito que ele corria, ele tava cansado. Um cara que é atacante marcando. É uma piada. E o Piquerez está jogando com o nome no Palmeiras. Eu falo isso há bom tempo. O Arthur, já que esse menino aí, nos jogos que ele entrou foi bem, o Piquerez tem que ser banco. Desde 2024 até hoje, o Piquerez não tá jogando nada. O Piquerez erra todas, mano. Hoje ele errou todos os botes, velho. Ele não conseguiu fazer um desarme. A última temporada que o Piquerez jogou muito foi em 2023. De 24 pra cá ele tá jogando com o nome. Porque não tem outro lateral. Porque o Jefité é horroroso, não é do nível dele. Aí ele continua jogando porque, mesmo ele não jogando bem, ele é melhor que o Jefté. Mas o Arthur, todos os jogos que ele entra, ele tá jogando bem. E pra mim ele tem que ser titular. Aí o Andréas Pereira foi expulso. Aí o Palmeiras colocou o Lucas Evangelista, jogando em casa, precisando de resultado. Aí é a mesma substituição. Evangelista, Sousa. Aí o Palmeiras faz um gol. O que acontece? Tira o Flaco Lopes, que é um atacante, que é o único atacante que tinha, que estava segurando o time, e coloca o Gomes, um zagueiro. O Abel Ferreira fez 1-0, pôs zagueiro. É sempre isso. Por que não deixou o Flaco Lopes lá, mano? Dava chuveirinho e segurava o time lá pra frente. Mas não, tem que colocar 200 zagueiros. Então, eu de verdade, eu não dá, mano. Pra mim, já deu de Abel Ferreira. O Palmeiras tem... Eu acredito, o Palmeiras vai passar no jogo da volta. Mas não é sobre esse jogo, é sobre o lá na frente que a gente tá falando, lá, que tá vendo. O Palmeiras não vem desempenhando, não tá mostrando uma evolução pra dar equilíbrio pro time e sustentar isso até lá no final. O Palmeiras está sofrendo com times que são horrorosos. Olha o time do Inter e o time do Cerro Porteño. O Palmeiras não ganhou um jogo do time do Cerro Porteño nessa temporada. Não ganhou do Inter, um time horroroso. Então, aí é fácil estar lá no Palmeiras, ganhar o que ele ganha e não fazer o time jogar. Esse cara é o genial, mano. A gente fala que já faz uns 3 anos o Palmeiras, ele, não sei o que aconteceu com ele, mas ele se perdeu. Ele faz 3 anos que não faz um bom trabalho. Não adianta. E não adianta aí a torcida fala de união e tal, faz a parte dela, mas o time não faz em campo. Não faz em campo. Aí vai esperar o quê? Acontecer do Palmeiras sair da Libertadores? Da sair da Copa do Brasil? Olha essa Copa do Brasil, que teta tá essa Copa do Brasil. Olha essa Libertadores, que teta tá a chave do Palmeiras. E o Palmeiras vai perder essa Libertadores? É uma das mais fáceis. Olha a chave do Palmeiras, não tem ninguém ali. Tem ninguém. Então é uma piada. Esse treinador ganha mais do que ele não merece o que ele ganha. O engraçado é que quando ele estava ganhando, aumentou o salário. Quando faz 3 anos que não faz um bom trabalho e não abaixa o salário, é isso que eu não entendo. É uma piada. Hoje, mais um jogo no Nubank Park foi uma piada. Mais um time fraquíssimo, mano, fraquíssimo. Se esse time jogasse o Brasileirão, ele estava disputando para não cair. É uma piada e o Palmeiras não consegue dominar um time desse. O Palmeiras flertou o jogo todo com a derrota, com passar dificuldade num jogo contra um time horroroso. Tomou o gol que estava impedido, sofreu o que não poderia sofrer. No começo do jogo, os caras lá saiu na cara do gol e o cara quis simular um pênalti. De vez ele ter tentado chutar pro gol, fazer outra coisa, ele simulou um pênalti. Então o Palmeiras passou dificuldade com o time horroroso. Contra o Inter, perdeu contra o Fortaleza. Então a gente não tá falando do jogo de agora, porque pra mim o Palmeiras passa do Cerro. Mas a questão é lá na frente. Se com o Cerro tá desse jeito, imagina quando pegar um time mais forte. Então esse time do Palmeiras me cansa de ver jogar, velho. De verdade, eu assisto esse jogo do Palmeiras, às vezes até durmo, e nunca aconteceu isso comigo. Um time que não tem... que não domina seus adversários. Olha o tanto de jogador bom que o Palmeiras tem. Fica colocando o Alan, que é atacante, sempre pra marcar. O moleque fica cansado e não consegue atacar. É uma piada. O Piquerez tá jogando nada e não sai. O menino Arthur, quando entrou, deu conta do recado. Deixa o moleque. Então, não sei, velho. Eu não sei. É toda hora Evangelista fica entrando. Aí o Palmeiras fez 1-0, tira o Flaco Lopes, que estava segurando a bola lá na frente, e coloca mais um zagueiro. Então é isso. O Palmeiras é isso. Esse é o genial. Esse é o maior técnico da história do Palmeiras. Então, fazer o quê? É isso. Agora é esperar. O Palmeiras vai jogar aí no próximo final de semana. E vamos ver o que acontece aí no Brasileiro e no jogo da volta. Então, vamos pra cima e avante palestra.